Agora aqui no módulo 2, a gente vai pôr a mão na massa, tá? A gente vai pôr a mão na massa. E nessa aula nós vamos falar da sua missão e do cronograma que eu propus, tá? O cronograma que eu acho adequado para você. Se você não achar adequado, vai mudando aí conforme o seu tempo. Mas é importante que as mudanças sejam poucas, que não fuja muito do cronograma que eu propus. Por quê? O curso, ele é modelado para que você tenha a melhor eficácia, né? Para que você tenha mais eficiência no aprendizado. Então, se você mudar muita coisa ali, pode ser que a eficiência, que a eficácia diminua um pouquinho, tá? Então, vamos tentar seguir o curso à risca e pau no gato, beleza? Bom, então, todo módulo, né? Eu vou te dar uma missão, tá? E você não pode sair desse módulo antes de cumprir aquela missão. A partir de agora, missão dada é missão cumprida. Acabou. Beleza? Não sai do módulo enquanto não cumprir a missão. Então, vamos lá. Qual que é a missão nesse módulo, no módulo 2? Bom, primeiro, eu dividi aqui a missão em 4 partes, tá? Para não ficar muito extenso, né? Para não ficar muito difícil colocar um passo só, você tem que fazer isso. Não. A gente vai fazer ali em 4 passos e depois eu vou te dar o cronograma desses 4 passos. Não se preocupe, tá? Então, seguinte, primeiro você tem que entender 80% da aula 1. A aula 1 eu estou me referindo à primeira aula prática, tá? Que é a próxima aula, logo após essa aqui. Então, na aula prática eu vou estar lá na lousa com vocês, fazendo exercício. Vocês vão estar lá anotando, copiando, tudo bonitinho, tirando dúvida e tal. E você tem que entender 80% da aula. Como? Você não vai entender lá, pode ser que você entenda 80% assistindo uma vez só. Só que, em geral, você tem que assistir, rever alguns trechos e tal, e eu vou te falar como você vai fazer isso, não se preocupe, tá? Aqui é só a sua missão. Então, a sua missão é entender pelo menos 80% da aula 1, que é a próxima aula, tá? Da aula 1, da aula prática, né? Da aula 1, da aula prática, tá? Aqui a gente tá falando da aula prática, que é a próxima aula, beleza? Aí, depois, você vai ter que refazer. Depois de entender, né? Então, primeiro a gente entendeu aqui os 80%. Entendemos os 80% da aula. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer, né? A gente vai refazer o exercício da aula prática, né? A gente vai refazer o exercício da aula 1, que é da primeira aula prática, tá? Da aula que a gente vai ver logo após essa aqui. Então, entendi 80%, vou refazer o exercício, só que eu não vou olhar a resolução. Beleza? Então você vai refazer o exercício da aula prática e não vai olhar a resolução. Não vai olhar a resolução, beleza? Você só vai conferir a sua resposta no final, depois que você resolver aquele exercício, tá? E aí você pode conferir aqui, ó, eu vou deixar lá o PDF resolvido para você baixar, então você pode baixar o PDF com o passo a passo, tá? O passo a passo que eu fiz. E aí você pode ver, nesse passo ele fez isso, eu fiz assim, bom, então dava para fazer assim, dava para fazer assado, né? Vou tentar fazer assim na próxima vez, para você comparar o que você fez com o que você poderia ter feito, tá bom? Mas o PDF resolvido é mais para você comparar ali, tá bom? Não se preocupe muito com isso. E importantíssimo, depois que você depois que você assistir a aula, refazer o exercício da aula, você vai ter uma lista com exercícios propostos, tá bom? Nessa lista de 5 exercícios sobre aquela aula, você vai ter que resolver. Eu não vou te dar resolução, eu vou te dar resposta. Então é exercício e resposta, tá? Exercício e resposta, e você tem que chegar naquela resposta. Se você, por acaso, não conseguir chegar, não se preocupe, tá bom? Você pode tirar dúvida comigo de 3 maneiras, tá bom? Primeiro, o que eu mais recomendo, tá? Posta a sua dúvida lá na área de membros. Por quê? Nós somos em muitos aqui, né? Nós somos em muitos, tá todo mundo estudando, somos em muitos alunos, estou me referindo, tá? Então, por exemplo, se você tem uma dúvida em alguma coisa, pode ser que algum aluno também tenha aquela mesma dúvida e outros alunos tenham dúvidas diferentes. Então, quando você posta uma dúvida lá na área de membros, um aluno que sabe aquela dúvida, ele pode te ajudar lá, né? Pode responder logo abaixo do seu comentário. E um outro aluno que tem aquela dúvida e
por algum motivo não quis perguntar, ele vai falar, era isso. Então você vai estar se ajudando, vai estar ajudando o amigo que estava com a dúvida e vai estar ajudando o amigo que vai te responder, porque quem responde, aprende, beleza? E não se preocupe, obviamente eu vou estar lá também, na área de membros, respondendo todas as dúvidas, tá? Então é mais para todo mundo interagir, todos os alunos do curso interagirem lá na área de membros com respectivas e diferentes dúvidas, tá? Não quero tirar dúvida na área de membro, beleza? Tem lá o grupo do Facebook. No grupo do Facebook você tem aluno que já passou ali pelo módulo, que já sabe como resolver, aluno que já está no nível um pouco mais avançado lá da faculdade, que já viu aquilo, que não viu, consegue te dar umas dicas, tá? Então, primeiro, área de membros, que eu recomendo. Segundo, Facebook, lá no grupo do Facebook. Terceiro, se você é aquela pessoa um pouco mais tímida, que não quer postar a sua dúvida, acha que, né, não é conveniente, me manda um e-mail que eu vou te responder lá e vou sanar a sua dúvida, tá? Então você tem 3 meios aí para tirar dúvida com a gente. O que eu mais gosto que vocês façam é posta lá na área de membros, porque daí todo mundo vai interagir. E é legal, né? Porque você tá assistindo a mesma aula que outros alunos estão assistindo. Então, às vezes vocês têm as mesmas dúvidas, tá bom? E aí é legal para interagir. Show? Acabei de assistir a aula, fiz o exercício da aula, fiz os 5 exercícios propostos, vou lá agora fazer a planilha de missão cumprida do módulo 2, que é esse módulo que a gente está vendo agora. Então, depois que você fizer esses 3 passos, tá? Você vai lá no final do módulo, tá? E vai ter uma planilha lá. Vai ter uma planilha simplesinha para preencher, nada muito complexo, nada muito complicado. Mas você tem que preencher porque é ali que eu vou acompanhar como que você está evoluindo no curso, né? Eu vou acompanhar a sua evolução por ali. Porque lá eu pergunto o que você achou, se foi fácil, se foi difícil, né? Como que foi para você resolver os exercícios sozinhos, tá bom? Então, esses tipos de perguntas mais para saber se o curso está sendo eficaz para você, tá bom? E ali, com as suas respostas, a gente vai tentando te ajudar de uma maneira um pouco diferente. Por exemplo, os exercícios eu achei um pouco mais simples, beleza? Vamos fazer mais exercício no próximo módulo. Estava difícil, vamos tentar maneirar um pouquinho, beleza? Então, mais para ter um feedback de como você está indo, para saber se eu posso... como que eu posso dizer, se eu posso pegar mais pesado ou se eu tenho que relaxar um pouquinho mais, tá bom? Então, sempre no final de cada módulo preencha a planilha lá de missão cumprida, que eu vou saber se você fez o que eu pedi, né? Se você cumpriu a missão e se foi fácil, se foi difícil, como que foi pra você, beleza? Essa é a sua missão no módulo 2. Agora, como que eu sugiro, né? Qual a minha sugestão para você estudar? Então, por exemplo, a gente vai liberar as aulas sempre na segunda e na quinta. No primeiro dia, né, começando aí a semana na segunda, a gente vai liberar no primeiro dia e no quarto dia, segunda e quinta. Por quê? Você tem, em cada módulo, você tem aí 5 exercícios para resolver, mais a aula, tá? Então você tem no total 6 exercícios. Um exercício que a gente faz junto, e você tem que refazer ele depois, mais 5 exercícios propostos. Total 6. Você vai ter que resolver 2 exercícios por dia. Então, para não te sobrecarregar muito e não te deixar muito relaxado, claro, você vai ter 2 exercícios para fazer por dia. Então, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, tem lição para fazer. No domingo, relaxa. Vai jogar um videogame, vai fazer alguma coisa com a família, né? Esquece a aula aí por enquanto, no domingo. Mas de segunda a sábado, eu quero que você se comprometa comigo a fazer tudo que eu pedi aqui no curso, tá? O que você vai fazer no primeiro dia? O primeiro dia eu estou me referindo à segunda-feira, tá? Você vai assistir a aula 1, né, a aula prática que a gente falou, que é logo depois dessa. Você vai assistir a aula prática de treliça e anotar todas as dúvidas, porque eu quero que você entenda 80% dessa aula, né? No dia 1 você tem que entender lá 80% dessa aula. Como? Você vai assistir a aula e anotar as suas dúvidas, beleza? Assistiu a aula, anotou as suas dúvidas, você vai rever as partes que você ficou com dúvidas. Por quê? Na sua mente, a sua mente ela já absorveu uma certa quantidade de conteúdo. Pode ser que algumas coisas novas, algumas coisas não tão novas, mas
em algumas partes ela não entendeu o que era para ser feito. O que você vai fazer? Você vai voltar e reassistir só aquele trechinho, né? Por exemplo, não entendi por que ele decompôs uma força ali. Não entendi por que ele começou pelo nó A, porque ele começou pelo nó B. Né? Vocês vão ver aí que a gente está falando de nó aqui, estou comentando agora, mas vocês vão entender mais para frente o que é nó, tá? O que é força decomposta, enfim. Então, depois que você assistir aquele trechinho, automaticamente a sua mente vai falar: foi por isso que ele fez isso, tá? Então, a partir daí, você vai entender um pouquinho mais do que aqui, beleza? Então, aqui você entendeu talvez uns 60% da aula, anotou suas dúvidas, veio aqui, reviu as partes que você ficou com dúvida, e daí a sua mente entendeu mais 20%. Então, dos 60% foi lá para 80%. Show? E aí, você vai refazer o exercício da aula 1, e conferir os passos que você fez com o PDF resolvido que eu vou deixar lá na aula, tá? Então você vai poder baixar o PDF resolvido para conferir depois que você resolver. Importante, não confira durante a sua resolução, confira após a sua resolução, tá bom? Só isso. Pronto, assisti a aula, tirei minhas dúvidas revendo aqueles trechos, refiz o exercício, garanto para você que pelo menos 80% da aula você entendeu. Pelo menos, tá? Me atrevo a falar que seguindo esses passos, você pode entender, você vai entender até mais do que 80%. Mas se você entender 80%, eu fico muito feliz, tá bom? Já estou satisfeito. Pronto! Ufa! Depois que você assistir a aula, rever as partes que ficou com dúvida, refazer o exercício da aula 1, você vai agora sozinho, se tranca lá no quarto, logo depois de assistir a aula, tirar as dúvidas e faz o primeiro exercício proposto da aula 1, tá? Na aula proposta ali, né, na aula de exercício, na aula prática, eu vou deixar uma lista com 5 exercícios. E nesse primeiro dia, que a gente tá presumindo aí que vai ser na segunda-feira, você vai resolver o primeiro exercício da lista proposta, tá bom? Só o primeiro, não precisa fazer mais. Porque você já assistiu a aula, já tirou as dúvidas, já refez o exercício da aula. Você tem que fazer só mais um. Faz só mais um que a sua mente vai absorver praticamente todos os conceitos que você precisa entender na primeira aula. Beleza? E daí, descansa. Show? Daí, descansa o primeiro dia. O primeiro dia ele é um pouco exaustivo, porque você tem que assistir, tem que anotar, tem que tirar dúvida, tem que resolver exercício. Né? Tem que ser assim, senão a gente não vai aprender, né? A gente vai, mas vai ser mais difícil. Assim eu garanto pra você que vai ser muito mais eficaz, tá bom? Beleza, vai lá, joga um videogame, vai falar com a mãe, pai, namorado, tio, avô, avó, enfim, e descansa. E descansa porque no dia 2 você não vai ter minha ajuda ali em aula, né? Você não vai ter minha ajuda em aula, você vai ter que resolver os exercícios 2 e 3. O segundo e o terceiro exercício da aula 1, né? Da aula de exercício proposta, tá? Da aula que a gente vai ver logo depois dessa aula aqui, beleza? Então, viu essa aula, já vai para a aula de exercício proposto, beleza? Na aula que eu resolvo com você, tem as listinhas lá para você baixar, show? No dia 2, resolve o segundo, resolve o terceiro. Nessa lista só tem enunciado e resposta. Enunciado e resposta, se você ficar com dúvida, já falei como você tem que fazer, né? Vai lá na área de membro, vai lá no grupo do Facebook, vai lá no e-mail e me manda um e-mail, beleza? Você tem essas 3 opções. E, beleza, resolveu os 2 exercícios, acabou, vamos pro terceiro dia. Terceiro dia a gente está presumindo aí que seja a quarta-feira. Você vai resolver o 4º e o 5º exercício, confere com a resposta. Opa, cheguei na resposta, show. Não cheguei na resposta, vou lá na área de membros, vou lá no grupo do Facebook, vou mandar o e-mail professor. Pra mim, no caso, Leandro, né? Show? Deu tudo certo. Acabei aí o primeiro, segundo, terceiro, quarto exercício, fiz a lista inteira, vou preencher a planilha de missão cumprida aqui, ó. Vou preencher a planilha de missão cumprida, por quê? Depois que você preencher a planilha de missão cumprida, eu vou entender que você acabou aquele módulo e vou ver quais foram as suas dificuldades e facilidades naquele módulo, tá bom? Então é importante preencher, não saia desse módulo sem preencher a planilha de missão cumprida, beleza? Acabamos aí o dia 3, o dia 4, que é na quinta-feira, nós vamos iniciar o módulo 3, beleza? O módulo 3, a gente também vai ter um documentozinho aqui, né, com a missão e cronograma de estudos, beleza?
E o módulo 3 a gente vai fazer exercícios diferentes, com conceitos diferentes, e vai ser assim, módulo após módulo, tá bom? Então, pessoal, é o seguinte, nesse módulo aqui é só, espero que vocês tenham entendido tudo que a gente tem que fazer. Coloque isso em prática, já baixa essa folhinha, coloca aí na agenda do celular. Na segunda você vai ter que fazer isso, na terça você vai ter que fazer isso, na quarta você vai ter que fazer isso, na quinta já vamos pro módulo 3, beleza? Show? Então, se tiver alguma dúvida, já vai lá na área de membros, coloca lá, vamos interagir com todo mundo e vejo você na próxima aula. Tchau, tchau!